Olá, boa noite. Como estão? Bom, temos uma palavra hoje bem interessante, tá? A gente vai começar a ver Provérbios, que é o livro escrito por Salomão, homem que das bênçãos disponíveis escolheu a sabedoria, né? Então, é um livro muito importante. Então, Provérbios 1:9. Vamos de 1:8. Evitando o mau conselho. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema, graciosos em tua cabeça, e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procurarem te atrair com agrados, não aceite. Bom, eu estou sempre usando passagem da Bíblia para falar sobre a passagem, como eu a vejo, e também sobre inteligência emocional. Então, assim, essa passagem de Provérbios, ela traz uma análise bem interessante no quesito assim. Como pai, como mãe, como educadores, nós somos exemplo dos nossos filhos. Eles vão buscar trilhar os caminhos que nós apresentamos para eles. Então, ele fala para você como filho seguir os ensinamentos dos seus pais. Mas você como pai, qual é o ensinamento que você está dando aos seus filhos? Recentemente, uma família próxima me pediu para me ajudar com um jovem de 15 anos que estava mentindo desenfreadamente. Então eu fui entender todo o contexto. O que esse jovem estava mentindo? E conversava, e ele falava que não ia mais mentir, voltava a mentir. Ele é o filho mais velho de 4. Ele foi criado fazendo pequenas mentirinhas para os irmãos. Quer dizer, você vê como é uma coisa simples. Coma rápido aqui o biscoito para seu irmão não ver. E se ele perguntar, você não comeu? Para você comer esse doce, você tem que se esconder para que seu irmão não veja. Rápido, 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 sai aqui que seu irmão não está vendo você sair. Então ele teve que fazer isso para 3 filhos, 3 irmãos, sempre mentindo, ordenado pelos pais. Os pais são um exemplo. Os ensinamentos dos pais ficam presos no pescoço como um colar, um diadema na sua cabeça. O que ele está trazendo aqui é um viés de duplo lado. Se você não passa um princípio bom para o seu filho, você não vai ter um retorno bom dele. Então, eles insistiam e falavam que não mentia, só que eu fui analisando a situação como um todo, entendendo o contexto. E, como era uma família próxima, eu trouxe para eles essa reflexão. Quantas vezes eles pediram para ele mentir? Para que agradasse a eles, para que atendesse a necessidade dele, para que não gerasse um aborrecimento no irmão menor. E, assim sucessivamente, cada irmão mais velho mentia para o menor para evitar um aborrecimento. Por quê? Se o menor não pode comer um pirulito de noite, eles tinham que comer o pirulito escondido. Então, o adulto faz isso para se livrar de um aborrecimento. Então, você virar para uma criança e dizer que não pode mentir, que mentir é errado, mas no momento que ele é conveniente, você faz uma pequena mentirinha para atender a necessidade sua, ele vai tomar isso como exemplo. E quando couber a ele, quando caber a ele decidir, ele também vai fazer essa pequena mentirinha para atender a necessidade dele, porque ele é, os ensinamentos ficam presos nele. E nem sempre o ensinamento é o que você vira e fala. Na verdade, as crianças elas modelam os pais. O primeiro ser que você vai modelar são seus pais. Então, ele maior, muita conversa, muita explicação. A gente não mente. Eu apresentei para eles que não existe mentira pequena. Nem mentira grande. Mentira é mentira. Tá? Se você usa da mentira na frente de uma criança, com uma criança, na presença da criança, ela vai usar disso. Um exemplo simples para vocês perceberem assim do dia a dia. A pessoa liga.
Você está no trânsito. Você ouve, né? A criança está do lado aqui. Porque a criança tá sondando tudo, cara. Tá acompanhando tudo. Você já tá chegando? Aí o pai da criança fala, não, já tô perto. Só que a criança sabe que ele não tá. Aí, uma mentirinha. Só que, ó, essa mentirinha entra como um ensinamento. Um colar para botar no pescoço. E a criança bota. E ela usa. Você pode reparar que, assim, vários comportamentos que você não gosta em você veio dos seus pais. Eu vou dar um exemplo particular meu. Eu não gostava de uma brincadeira de meu pai, que era, desculpe, tipo um cutucar, assim. Eu tenho um negócio que ficar me cutucando. E ele fazia muito isso. Era uma brincadeira dele. Faço isso com meu filho. Eu me toquei, tive um lapso assim de. Quando eu me vi, eu tava fazendo, meu filho virou pra mim e falou assim: pare de fazer isso, eu não gosto. E eu me vi falando isso. E pior, e ele hoje faz o quê? Faz na irmã. Entende? É automático. Mesmo ele não gostando, ele replica. Sabe? É um comportamento natural. É uma modelagem. Tem uma. Vários estudiosos trazem isso como verdade, e experimentos e tudo mais. E você vai perceber isso na sua vida. Você é a média das 5 pessoas que você convive. As 5 pessoas mais próximas de você geram influência sobre o seu comportamento. Tá? Gera influência sobre o seu comportamento e a Bíblia traz isso. E aí, reforçando agora o resto do texto, onde traz que se você andar com os pecadores, eles vão incitar você a fazer coisas erradas. Aí você diz, não, mas eu não vou fazer errado. Até a terceira, quarta vez que você viu que deu certo. Entende? Pô, eles foram lá, pecaram, erraram, mas não aconteceu nada. Foram lá, pecaram, não aconteceu nada. E aí, pô, você começa a entender que aquilo é bom, eles aproveitam, que não dá em nada, não tem nada errado. Isso finda te influenciando a entender que aquilo é tranquilo, pode fazer. Sabe? Então, esse comportamento, principalmente na estrutura de formação das crianças, antes dos 7 anos, ele não vai nem lembrar que isso existiu. A memória efetiva dele, a maioria das pessoas não acessam antes dos 7 anos, ele não vai lembrar de um comportamento seu, ou dos 5 que estão à volta dele, 5 pessoas mais importantes, mais próximas dele, faziam, mas ele vai replicar. Então, a matemática que a gente vai trazer aqui, que são feridas emocionais, também estão naquela constituição. Quando você tem comportamentos que você não entende por que você faz, é uma ferida emocional causada por pai, principalmente. Pai, mãe, avós, padre, professor. Esses 5 grupos causam 90% dos bloqueios. Tá? 90% dos bloqueios. E o maior bloqueador, tanto para o homem quanto para a mulher, é o pai. Porque o pai ele é o exemplo. Ele é a referência e ele é a conexão com o pai maior, com Deus. Então, se o seu pai não lhe foi um bom exemplo, isso vai gerar também um viés negativo seu, um complexo seu com Deus. Pode gerar. Você pode resolver isso no meio do caminho? Pode. Pode ressignificar? Pode. Cada um vai se comportar com aquela referência de um jeito. Mas entenda, restícios comportamentais ficarão ali. Tá? Quer ver um exemplo simples para vocês entenderem do que eu estou falando? Barata. É um animal nojento, mas não faz sentido nenhum ter medo dela. Medo, pavor, pânico. Não é venenosa, não é feroz, agressiva, não tem como lhe gerar grandes danos, mas tem gente que tem pavor, temor aterrorizante, né? Porque em algum momento, quando criança, você viu adultos se comportarem com temor com aquela barata, com aquele ser, com aquele animal. Então, o cérebro, ele só quer se proteger, né? Ele só quer se proteger. Então,
ele gravou na criança que aquele ser é perigoso. Pronto, você vai virar um adulto que vai temer. Entende? Quem não tem barata nunca passou por isso, nunca passou por esse medo. Entende? Tem o nosso cérebro, tem o cérebro primitivo, que é o límbico. No cérebro límbico, ele tem 3 comandos. Corre para comer, corre para não ser comido e para descansar. Pronto. Ou você vai estar poupando energia, ou vai estar correndo para comer, ou correndo para não ser comido. Transformando isso no nosso dia a dia, ele vai armazenar informações ao longo da vida, da sua vida, para lhe colocar para reagir nessas 3 condições: se movimentar para comer, se movimentar para fugir, ou não se movimentar para economizar energia. No momento que uma barata fez adultos correrem, tá lá um gatilho de corre que é sobrevivência. Então, para um cérebro de uma criança, um adulto correr de uma barata é sobrevivência. Por que desse exemplo? Para ilustrar. Para que você possa entender que o seu comportamento na frente do seu filho vai gerar uma estrutura mental, uma estrutura neural, de comportamento dele mesmo, automática, que ele não vai nem perceber. Né, quanto adulto, só quando ele analisar, né, com análise, com conhecimento, com estudo, com aprofundamento dele sobre o que ele viveu, que ele vai entender o reflexo do comportamento dele. Tem homens, por exemplo, que não respeitam suas esposas e se traem dele, sabe, de forma leviana, sem respeito e escrúpulo nenhum. Isso é uma ferida emocional. Isso é um comportamento emocional que foi cravado nele, essa falta de respeito, de amor próprio. Porque é falta de amor próprio, tanto para o homem quanto para a mulher, quando se envolve com várias pessoas. Mas é uma temática mais complexa, a gente não vai tratar dela agora. O que eu quero, voltando a palavra, em Provérbios, é que a gente venha entender que tudo isso é o exemplo. Essa passagem ela traz que, filho, se você não esquecer os mandamentos de seu pai, não esqueça os mandamentos de seu pai. Só que aí, qual é o seu mandamento como pai? Qual é o seu exemplo como pai que você está passando? Eu ouvi uma frase muito interessante. Não viva por regras, e sim por princípios. Regras foram feitas para serem quebradas. Quando você diz para seu filho não mentir, você criou uma regra. Não minta. Isso é errado. Mas quando você precisa, você mente. Ou seja, regra pode ser quebrada. Agora, quando isso é um princípio na vida da sua família, ninguém mente por nada. Seja chato como for, difícil como for, complicado como for, por nada você não mente. Nem para evitar o choro de uma criança, nem para evitar a chateação, nem para evitar... É um princípio. Princípios não são quebrados. Ele vai entender e incorporar isso na vida dele. Abaixo dos 7 anos é onde instala os drives do comportamento do adulto. A partir dos 7, 8 anos é onde ele tem maiores bloqueios emocionais. Porque ele está se entendendo como pessoa e ele quer tomar as decisões dele baseado no que ele viveu, e o adulto ainda enxerga ele como dependente e começa a impor situações e gera alguns bloqueios que a gente vai falar um pouco mais para frente. Tá? Nesse momento, voltando à palavra, eu quero que vocês reflitam quais os princípios que você está levando para sua casa, para sua família. Tá? Você precisa pensar nisso. E segundo, quais os princípios você trouxe da sua família, do seu pai, da sua mãe, de quem te criou. Porque, tenha certeza, reflexos comportamentais que você não gosta hoje seu, veio de algum princípio, de algo que você viu naturalmente acontecer no seu ambiente, quando criança. Então você tem que fazer uma regressão, eu vou ensinar mais para frente a fazer regressão, e voltar naquela situação, naquele momento, e mudar aquele cenário. Tá? Isso vai gerar um desbloqueio desse bloqueio emocional que você tem. Certo? Então, é isso aí.
Provérbios é um livro maravilhoso. Vamos ler ele juntos. Assim, versículos, né? Mas eu peço que toda vez que a gente trabalhar um versículo, você vá lá, leia aquela página e reflita sobre o que a gente está trazendo. E podem deixar perguntas, trazer aí comentários, solicitar explicação sobre alguma palavra. A gente conversa aqui. Eu vou começar a abrir convites para outras pessoas participarem. Fiquem à vontade, a solicitar. Então a gente vai começar a fazer um bate-papo, tá? Eu estou muito feliz com esse início. Estou tendo algumas respostas positivas. Isso é bacana. O nosso objetivo aqui é trocar uma energia, tá? Tamo junto, beleza? É isso aí. Obrigado, pessoal. Reflitam, tá? Quais princípios você está passando para seus filhos? Quais princípios você trouxe na maleta lá da sua família que hoje você quer tirar? O primeiro passo é detectar. Depois, iniciar uma mudança forçada. Perfeito? Valeu!